Graça e paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais esta edição da nossa série Compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa ministração hoje é Batismo no Espírito Santo e com Fogo. E nós vamos ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Citação aqui dessa passagem. Há muitas pessoas que relacionam essa referência com a passagem de Atos, capítulo 2, quando os discípulos receberam do alto línguas como que de fogo em sua experiência com Deus. Vamos ver isso? Atos, capítulo 2, versículos 2 ao 3. A palavra diz: De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, mais uma pergunta eu tenho para fazer. Todos os crentes devem ser batizados com fogo? Ou somente alguns serão? Existem muitas dúvidas, meus amados. Há muitas pessoas que ficam confusas quanto a essa passagem da Bíblia, né? A passagem de Mateus 3,11. Nós vamos então fazer uma análise correta deste texto, amém? E sempre observando o seu contexto, para que tenhamos um entendimento mais claro, né, dessa expressão usada por João Batista. Vamos então à primeira análise. É muito importante nós entendermos para quem João Batista dirigiu a palavra. Qual era o público de João Batista? Para quem ele estava falando, né, sobre o batismo no Espírito Santo e com fogo? Se nós formos observar o contexto, nós vemos que muitas pessoas estavam indo até João. E essas pessoas estavam arrependidas dos seus pecados. E por isso elas estavam sendo batizadas por ele em água. Agora, haviam outras pessoas que iam até João com outras motivações. E esses eram os fariseus e também os saduceus. Vamos ver isso? Vamos ver Mateus capítulo 3, versículos 5 ao 7. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus 3, versículos 5 ao 7. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Então vejam só, né? Eram dois tipos de pessoas que estavam indo até João. As pessoas que estavam
arrependidas de verdade, e elas então estavam ali confessando o seu pecado e sendo batizadas por João. E haviam também os fariseus e os saduceus que estavam indo ali para o batismo com outras motivações. Na verdade, não estavam arrependidos. E João Batista, no versículo 7, que nós acabamos de ler, ele fala diretamente a eles, e ele os chama de raça de víboras. Vejam que João foi duro com eles. Então João, ele confronta os fariseus e os saduceus, e ele expõe a falsidade, a hipocrisia deles, né, porque eles estavam ali com motivações erradas, e não com o desejo de se arrependerem de seus pecados, para terem uma vida transformada por Deus, ok? Veja também Mateus capítulo 3, versículos 8 e 9. Vejam o que João diz para eles. Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Então veja que João, ele fala de maneira dura realmente com os fariseus e os saduceus. E nesse contexto, João fala a eles, né, de maneira bastante enfática. Ele acaba confrontando os fariseus. Vejam, vamos ver o versículo 10 de Mateus capítulo 3, Mateus 3, 10. Aqui diz, João Batista falando: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vejam então, queridos, que o fogo citado aqui se refere ao juízo de Deus, ao julgamento e à condenação dos não salvos. Vocês entendem? Por isso é que é importante a gente estudar o contexto, para ver a quem João estava falando, né? Ele falou tanto para as pessoas que estavam arrependidas, quanto para os falsos, os hipócritas, que ali eram os fariseus e saduceus. Uma terceira análise aqui é que João, então, neste contexto, ele fala ao povo e ele fala também aos fariseus e saduceus sobre a vinda de Jesus. E ele fala sobre as consequências da vinda de Jesus. Vejam o versículo 11 aí de Mateus 3. João Batista, ele diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então vejam, queridos, que João afirma que Jesus, o Messias, ele realizaria 2 batismos. Vamos falar sobre esses 2 batismos, ok? O primeiro batismo é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos fala do revestimento do poder do Espírito sobre as pessoas, né, que creem no Senhor. Nos fala sobre a capacidade de vivermos uma vida nova, amém? De vivermos uma vida abundante, né? Tem tudo a ver com o batismo no Espírito Santo, o poder para testemunhar, amém? Então o batismo no Espírito Santo se refere a essas coisas, a purificação dos nossos pecados, o agir poderoso do Espírito Santo na nossa vida, nos transformando, nos encorajando, né?
nos dando ousadia para pregar a palavra. Então esse é o batismo do Espírito Santo, revestimento de poder. E o batismo com fogo, é o segundo batismo aqui que João fala, e esse batismo é o batismo com que os perversos serão batizados, segundo João Batista. E ele explica isto no versículo 12 aí de Mateus, capítulo 3. Vamos ler o versículo 12. Ele diz aqui: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, meus amados, não existe nenhuma relação da palavra fogo nesse texto com o texto de Atos capítulo 2, tá? Tem pessoas que citam Atos capítulo 2 e ensinam, né, que os crentes têm que ser batizados com o Espírito Santo e batizados com fogo. Não. Pelo que nós vemos aqui no contexto desse texto, o batismo com fogo é juízo, é condenação. E João Batista falou isso para os fariseus e para os saduceus. Já o batismo no Espírito Santo é para pessoas nascidas de novo, e nos fala do revestimento do poder na vida do crente no Senhor. Ok? Veja que João Batista fala sobre o trigo e a palha, né? O trigo será recolhido, ele fala isso aqui, e será recolhido num celeiro, e se refere a todas as pessoas que se arrependeram de coração dos seus pecados, amém? Ou seja, aos salvos, né? Aos que foram mergulhados, ou seja, batizados no Espírito Santo, aos que foram selados, né, pelo Espírito Santo da promessa. Vamos ver isso também? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. A palavra diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém, né? Então esse batismo é para todas as pessoas que nascem de novo, amém? Que se convertem a Cristo, que passam a crer de fato no Filho de Deus, como seu Salvador e Senhor. Né? Então é o trigo que será juntado, né, pelos anjos no tempo da colheita, no tempo determinado por Deus. Agora, a palha ela será lançada no fogo que nunca se apaga, ou seja, num fogo inextinguível. E se refere aos ímpios, às pessoas que não se arrependerão, ouvirão o evangelho, ouvirão as pregações, mas não se arrependerão dos seus pecados e não acolherão ao amor da verdade, né? Não abraçarão a fé em Jesus, o Filho de Deus. Então, eles serão batizados com o fogo do juízo de Deus. Né? Agora, uma observação que eu quero fazer é que todo o contexto usa o fogo como símbolo da condenação dos injustos. É só vocês lerem o que vem antes e o que vem depois desse texto aqui que nós lemos, ok? E vocês concordarão comigo, né? O fogo aqui diz respeito à condenação, ao juízo de Deus sobre os ímpios. Então, o fogo na Bíblia tem muitos significados, não é verdade? Há muitos significados em relação a esse termo fogo. Fogo simboliza purificação, provação, juízo, destruição, etc. Então, quando nós encontrarmos a palavra fogo num texto, queridos, é sempre muito importante, é imprescindível analisarmos o contexto, amados.
para verificarmos e entendermos que tipo de fogo a Bíblia está se referindo, tá? Então, sempre veja o contexto. Não pegue um versículo isolado e comece a ensinar, né, uma doutrina a respeito daquele versículo. Não faça isso. Você pode estar pregando heresia, ensinando heresia. Mas para nós entendermos o que aquele texto está dizendo, temos sempre que observar o contexto. Ler o que está escrito antes, ler o que está escrito depois, para termos uma certeza realmente, né, do que a palavra de Deus está nos falando. Então, desta forma, neste texto de Mateus capítulo 3, versículo 11, o crente, ele não deve ser batizado com esse fogo aí, ó, do texto. Pois se o crente for batizado, na verdade ele não será um crente genuíno, não mesmo, queridos, e sim um ímpio, pelo fato do batismo com fogo, citado por João Batista, ser para um batismo de condenação. Ok? Eu penso que ficou claro esse estudo para todos nós, né? E eu espero que você esteja aprendendo muito, né? Crescendo muito na palavra de Deus. Amém? Então, Deus nos abençoe.